Que jogo fantástico, que jogo emocionante foi esse. Portugal 2, Croácia 1. Cara, aconteceu de tudo nos acréscimos. O árbitro deu 10 minutos de acréscimos. Portugal vira nos acréscimos. Depois a Croácia empata e daí o gol da Croácia foi anulado ali por causa de um chip na bola, né, cara? A bola pegou ou não pegou na cabeça do cara? Vai lá saber, né? Eu não vi, mas o chip viu, né? E eu fiquei muito feliz com a classificação de Portugal. Eu, como brasileiro, eu gosto do time de Portugal, da seleção de Portugal e do povo de Portugal, né? Então, eu fiquei muito feliz com a classificação de Portugal em cima da Croácia, né? É isso aí. Vamos acompanhar aqui agora esse corte do programa Linha de Passe da ESPN Brasil, analisando essa classificação heróica de Portugal, com gol de Cristiano Ronaldo, né? Ele que empatou para Portugal e depois o jogador que entrou no lugar dele, eu esqueci o nome agora, vou pegar aqui daqui a pouco, ele vira, galera, para Portugal. Foi demais, cara. Quero dar os créditos aqui para o canal ESPN Brasil, link na descrição. Como créditos, inscreva-se lá, deixa o like, inscreva-se aqui e ative o sininho. Vamos lá. Gonzalo Ramos é o jogador que fez o gol da virada, tá? De Portugal. Começando o nosso Linha de Passe com Paulo Calçade, com Eugênio Leal, com Leonardo Bertozzi, com Vitor Birner, com você no nosso chat, com André Kifuri daqui a pouquinho com a gente também, para falar deste jogo. Esse jogo aí foi épico, hein, Calçade? Nível de... Top. Esse foi bem nível de Copa do Mundo. Nossa. Tivemos emoção até o fim, no fim do fim, ainda com um gol invalidado, e o Robozão passou. Boa noite. Uma coisa que a gente tem que reconhecer, é óbvio, né? A Copa com 48 seleções tinha tudo para ter algumas etapas assim absolutamente chatas de assistir. Sim. E isso é raro na Copa do Mundo. Isso é raro. Esta etapa não existia, com 32 seleções. A gente começava já as oitavas, com 16. E este confronto de 32 seleções está sendo demais, um absurdo. Um absurdo. Um absurdo, tá, né? Tirando a França, que passou com facilidade, a Espanha e tal, mas a gente está falando de poucas seleções. E algumas que vão para casa, como a Holanda, a Alemanha, né? Desclassificadas. A Croácia, que poderia ter continuado também e fez um segundo tempo muito melhor do que a primeira etapa. Portugal teve uma mudança de estrutura hoje. Roberto Fernandes, ele foi com Bruno Fernandes, Bernardo Silva, depois ele foi com João Félix, ele ia com um ponta e um meia, né? E aí hoje ele foi com dois caras, né? O Pedro Neto e o Rafael Leão. Que é um formato ainda com os dois laterais que Portugal tem, que é o João Cancelo e o Nuno, você tem dois caras que apoiam muito os pontas e também fazem as jogadas. Então, Portugal tinha muita força pelas beiradas, no meu entendimento, para abastecer o Cristiano Ronaldo. Uhum. E já o controle do meio de campo, onde havia mais jogadores, isso Portugal sentiu um pouquinho. E do outro lado você tinha Modric e Kovacic, né? Que a gente fala tanto de Vitinha, né? João Neves, e você tinha dois caras mais veteranos que jogam muita bola ainda, né? Ambos. Né, principalmente o Modric, mas o Kovacic também. Mas o primeiro tempo de Portugal, quer dizer, Portugal mudou o formato, não conseguiu colocar o Cristiano tão no jogo como imaginava, mas acabou levando a classificação. No segundo tempo, Matanovic entrou, ele deu uma nova dimensão para o ataque da Croácia, no lugar do Budimir, e a Croácia poderia ter feito 2 gols, poderia. Ela produziu. Sim. O segundo tempo foi totalmente diferente da primeira etapa, né? O segundo tempo realinhada, com as substituições fazendo efeito, com os dois jogadores do meio atuando muito bem. Poderia ter passado a Croácia. Saiu na frente, também. Portugal se abriu, proporcionou mais e aí, isso é do jogo, né? No segundo tempo, você vai para uma série de substituições, o jogo pode ter até 10 substituições, então você mexe radicalmente nas equipes, a necessidade do placar abre os times, uns ficam... Você tem time que fica nervoso em estar com a vantagem, de como não ceder à pressão do adversário. Isso acontece, uma seleção. Mas eu achei um jogo muito bom, porque foi emocionante,
e foi também bem jogado, Sim. né, com alguns personagens especiais. É duro ver o Modric rumando para casa, como seria ver o Cristiano Ronaldo e os grandes jogadores que tem em Portugal. Isso tudo para dizer que tem Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. Rapaz, vai ter que, cara... precoces. Portugal e Espanha até precoce. Mas... Assim, Cara, que jogaço que vai ser, hein? Portugal e Espanha. É só jogaço, né, cara? pode dizer, a Espanha chegou mais, por esses últimos anos, Liga das Nações, Eurocopa, a gente chegou com a Espanha um pouco mais candidata ao título. Sim. Mas não se poderia deixar de olhar para Portugal com carinho nesse sentido. Um dos dois vai estar fora na segunda-feira. Aliás, essa é a pergunta que eu passo para o Eugênio Leal. Eugênio, Portugal se recolocou no caminho do título? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, Birner, Calçade, Léo, fãs de esportes. Ele se manteve vivo na Copa. Isso, tá. Caminho do título eu acho um pouco complicado, porque a gente olha para a Copa e a gente continua sem ver alguém que consiga bater de frente por enquanto com a França. Então, tá vivo, segue, tem um jogo assim do outro mundo, segunda-feira com a Espanha, seu rival mais próximo, e tem suas forças, tem suas possibilidades. Título eu acho difícil, eu já acreditei mais no título de Portugal. Hoje, um dado curioso, o Cristiano marcou, né, o primeiro gol de Portugal, de pênalti. Aliás, o 8º pênalti marcado contra a Croácia desde que ela passou a disputar Copas do Mundo, em 98, né? Chegou até a semifinal. E nesse período de 98 para cá foi a seleção contra quem se marcou mais pênaltis. Eu não estou discutindo se foi pênalti ou não. Sim. Mas número. o dado é mais um pênalti marcado contra a Croácia. E o único toque na bola dentro da área do Cristiano Ronaldo foi esse toque. Teve o gol anulado. Não vale, está anulado, impedimento, não valeu. Produtivo. O único toque que valeu foi a cobrança do pênalti. Ele sai aos 80 minutos, 80 para 81 minutos ali, né? 35 para 36. Cara... O Gonçalo Ramos jogou. Tudo bem, o jogo não teve. Mas deixou dele, longos né? acréscimos, mas um mínimo período de tempo, o Gonçalo Ramos, que entrou no lugar do Cristiano, fez o Coisas do futebol, né, galera? O técnico mexeu e mexeu certo, né? gol da vitória de Portugal. Curioso, né? Curioso. Aliás, André... Portugal tentou produzir com esses dois pontas e os laterais mais bolas para o Cristiano. Esse dado é impressionante, não? Que significa que não chega. Não. Aliás, André Kifuri com a gente também aqui no Linha de Passe. Ontem, coletiva do técnico português, um pouco tensa, quase batendo boca ali com um jornalista que questionou a qualidade e o desempenho da seleção portuguesa. Me parece que hoje vai ter um pouquinho mais de tranquilidade o treinador, que foi importante nas mexidas, tirou o Cristiano Ronaldo, que muita gente não tiraria, colocou o Gonçalo, aí a coisa deu certo, fez o gol. Parece que ele vai ter um pouquinho de paz agora e segue na Copa, André, tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a todos aí. Quero informar que se vocês por acaso ouvirem barulho de fogos, não se preocupem. Está havendo um teste aqui perto dos fogos da comemoração do Dia da Independência. 4 de julho está chegando e muita gente se preparando para fazer a celebração que é tradicional e é considerada muito importante por aqui. Então, nesse momento, fogos estourando aqui pertinho, dá para ver. E não só, acho que vocês conseguiram ouvir. Sim, perfeitamente. Mas para te responder, William, o momento da saída do Cristiano Ronaldo é sempre interessante, né? É claro que as câmeras focam no semblante de um jogador como ele, que também, evidentemente, não gosta de ser substituído. E só o fato dele ser substituído num jogo tão decisivo quanto esse, uma partida eliminatória, já é, do ponto de vista da notícia, obrigatório de ser registrado. Mas ele saiu tranquilo, deu uma balançadinha na cabeça depois que chegou ao banco, após passar ali pelo Martínez, cumprimentou o treinador, cumprimentou os seus companheiros no banco e depois se uniu à torcida de Portugal nos minutos finais do jogo. Essa parte eu acho que parece bem resolvida pela seleção portuguesa, depois de crise que aconteceu, manifestações, redes sociais, etc. Eu entendo que, do ponto de vista do ambiente interno, as coisas foram bem
solucionadas ali. Do ponto de vista futebolístico apenas, nem tanto, né? Como os companheiros disseram aí, a segunda parte de Portugal não foi estimulante. O que importa é a classificação, as seleções estão sofrendo, né? De acordo com o que a gente viu nessa fase, o anormal foram classificações tranquilas, como a da França, por exemplo, mas do ponto de vista do jogo de Portugal, em relação ao que se imaginava dessa seleção antes da Copa, eu considero que a seleção portuguesa tem uma dívida bem razoável até agora nesse Mundial de 2026. Que de repente pode até pagar contra a Espanha. Bertozzi vai ter que sair pagando dívida fase a fase, e são só confrontos complicados. Esse, não sei, cara, porque teve tanto jogo tenso, virada, e gol no final, e gol nos acréscimos, mas eu acho que esse aí sumiu o ponto mais alto do pódio, hein? Eu acho que foi o melhor jogo. Foi, né? Foi tão dramático quanto o Brasil e Japão, mas eu acho que teve um nível de qualidade técnica maior. No segundo tempo, o primeiro eu achei que foi muito afetado pelo calor, as informações estavam muito quentes em Toronto, assim, foi um dos dias mais quentes do... Toronto tem extremos, né? Muito gelado no inverno, mas é muito quente também no verão. Então, assim, você percebia que os times não estavam conseguindo também dar tudo porque estava muito complicado jogar. Hoje era um dia que a famosa pausa se justificava. Totalmente. E como? Né? Ela precisava realmente acontecer porque os times estavam sentindo muito o calor. E também Portugal estar travada na marcação da Croácia. Portugal era aquela coisa de você olhava para Portugal, assim, a linha de defesa no meio de campo e o time tentando empurrar, e a Croácia ali na dela, marcando, esperando, menos posse de bola, mas também sofrendo pouco. Tirando aquela bola rebatida no começo do jogo, Portugal teve uma sequência de chances ali, bola salva em cima da linha e tudo mais, mas não foi um primeiro tempo em que Portugal amassou. O senso de urgência de Portugal vem depois de sair atrás. E aí, vem o gol anulado do Cristiano Ronaldo, antes vem a bola no travessão do Rafael Leão. E aliás, o Rafael Leão fez uma das melhores partidas dele por Portugal, né? Teve mais uma chance num escanteio, que ele chega no segundo. Eu sei que tem muita gente me cornetando neste momento nos comentários porque eu troquei as bolas. Eu falei aqui os nomes errados, cara. Quem fez o gol da virada, eu falei certo. Agora, o cara que entrou no lugar do Cristiano Ronaldo foi o Rubens, né? Deixa eu pegar aqui o nome dele aqui, ó. Gonçalo Ramos fez o gol, né? E quem entrou no lugar do Cristiano Ronaldo, Rubem Neves, galera. Eu não estou assim familiarizado com os nomes, né? Eu esqueço às vezes, mas esse foi o cara que entrou no lugar do Cristiano Ronaldo. Agora sim, vamos lá. Sim, quase faz sim. Ele é um que estava devendo uma atuação desse nível. Tava. Aliás, ele que disse recentemente que quer um novo desafio, né? Quer sair do Milan. Meteu a bola na cabeça do Gonçalo Ramos, que acabou de ser contratado pelo Milan. Então, eles hoje são companheiros de clubes, mas não sei se vão jogar juntos em algum momento, porque ele disse que quer sair. Mas que, não, até teleguiado, né? Colocou como se fosse com a mão. O Martínez faz 4 mudanças ao mesmo tempo e muda radicalmente, porque Portugal era um time concentrado no meio e passa a não ter meio. E quando o jogo para de ter meio, o jogo não tem mais controle também. Então, o jogo virou um tiroteio, né? O jogo virou um tiroteio e aí quem vai dar o último tiro, você não sabe. Né? Então o jogo entrou numa aleatoriedade maluca. Ter coragem de tirar o Cristiano Ronaldo é algo que ele ainda não tinha feito e fazer isso não é fácil. Na última Copa, o técnico que fez teve problemas, né? Mas, assim como ontem com o Rudi Garcia ao tirar o De Bruyne, ao tirar o Jeremy Doku, né? É sempre bom falar o nome inteiro. Ele foi recompensado, porque o Gonçalo Ramos acabou fazendo o gol da vitória, o gol da classificação. E no final, o sensor de movimento salvou a seleção portuguesa, porque ainda teve isso, né? A Croácia ainda consegue meter uma bola na rede no final do jogo, sem se entregar, sem desistir. É um time muito resiliente. A gente viu que foi a Croácia nas últimas Copas do Mundo, né? Em 2022 já não era um time, para mim, do mesmo nível de 18 e ainda assim eliminou o Brasil, ainda assim chegou numa semifinal. Né? O nosso Simon, me permita, então, por favor. Ele tem uma frase seguinte, que juiz não se consagra nos acréscimos. Esse juiz já tinha dado mais, ele tinha dado 10 minutos. Quando sai a segunda Croácia, já estava com 113, 114, sei lá, por aí. Porque ele não terminava o jogo, Ele voltou e ele continuou. Já passou do tempo, acaba o jogo. Aí arrumou um problema, mas que foi salvo pela tecnologia.
É isso, não, acho que é bem para mostrar, assim, eu não sei o que ele vai mudar em relação ao jogo da Espanha, porque aí é um jogo que a Espanha, Portugal é um time muito técnico, de jogadores muito técnicos e gosta de ficar com a bola. A Espanha gosta mais. Então, assim, qual vai ser o jogo? Quando aconteceu o jogo na Copa de 2010, o do gol do Llorente, que a Espanha começou a ganhar todos os jogos de 1-0 até ser campeã, foi nessa mesma fase, oitavas de final. Mas Portugal assumia melhor essa condição de ser o time que espera, né? E aquele jogo foi isso. A Espanha esperou, foi lá, fez o gol, ganhou o jogo 1-0, como fazia na maioria dos jogos. Agora não, né? Para Portugal assumir esse papel, vai ter que mudar muito a característica. Portugal vai baixar linhas. Portugal tem jogadores para jogar em defesa e transição. Tem. Se quiser fazer isso, vai fazer. Agora, se a Espanha quiser tirar a bola de você, ela tira e você não vê a bola. Então, assim, se Portugal quiser entrar nesse jogo, vai ter que ter uma resistência também, uma paciência para não entrar. Eu acho que Portugal não se interessa em outro tiroteio como foi o segundo tempo de hoje. Sim. Né? Então, é outro jogo, cara, é outro jogo. Mas, assim, vai falar de Espanha depois. Claro. A Espanha chegou para a Copa do Mundo. Pois é, ela estreou hoje. Então, assim, acho que a Espanha deu um recado para Portugal ou para a Croácia, para quem quer que fosse, que gente, cheguei, tá? Aquilo que você viu na fase de grupo, aquela fase de grupos ali com o Cabo Verde, com a Arábia Saudita, Lamine tinha razão, né? O que vale a partir de agora. Então, aquilo ali esquece. A Espanha estreou na Copa do Mundo hoje, e a Espanha que estreou hoje é uma Espanha que, essa sim, é uma Espanha que pode chegar na final. É uma Espanha que não tá jogando mais que a França, mas se enfrentar a França... Não vai chegar na final porque tem a França, né? Vai dar a França e Espanha na semifinal. Como jogou hoje, tem jogo. Tem jogo. Então, assim, para não ficar em cima do muro já, a Espanha é favorita com Portugal. Claro. Claro que é favorita, mas, assim como a Espanha estreou, a gente está analisando aqui alguns pontos, né, Birner? Assim, Portugal teve uma série de deficiências hoje, de novo, porém, um jogo pesado, um jogo difícil, com adversidade no placar, com toda a carga emocional, com tudo que aconteceu, com oportunidades perdidas. Dá para dizer que também estreou hoje, né, Birner? Tudo bem? William. Boa noite a você, Calçade, Eugênio, Léo, André, os fãs do esporte. A melhor partida de Portugal na Copa do Mundo, capaz de competir, não foi contra a Colômbia, praticamente capaz de competir hoje, conseguiu fazer um jogo duro. Acho que o primeiro tempo português foi superior ao primeiro tempo croata. Também. No segundo tempo, a Croácia foi consideravelmente melhor e teve chance, inclusive, de resolver o jogo. Mas, no final das contas, talvez tenha pesado a qualidade individual. Portugal tem mais jogadores no meio campo para frente que conseguem resolver jogos. Coisa que me dá muita dó é assim, a partida do Perisic hoje, lateral. Assim, é um jogador no clube, bom jogador. Na seleção, esse cara é gigante. O que esse cara jogou na história da seleção croata, assim, a partida dele hoje, não só pelo gol, mas por tudo que ele fez, jogando numa posição na qual não está muito habituado, pelo menos até onde eu vejo, a jogar, foi uma coisa enorme, assim, e a Croácia colocou ali todas as suas ferramentas em campo para conseguir construir o resultado, porque tinha lá a experiência, tinha lá a frieza para lidar com momentos difíceis, tinha a capacidade de suportar pressão adversária quase o tempo todo. Tudo que a gente viu da Croácia nas últimas Copas entrou em campo, talvez como equipe com alguns jogadores, apesar de fazerem grandes jogos, e com o Modric um pouco abaixo, apesar de fazer um bom jogo, um pouco abaixo do que a gente viu, por exemplo, nos últimos 2 mundiais. Então exigiu demais de Portugal. Então Portugal, sim, estreou na Copa do Mundo. Mas se essa for a estreia de Portugal, esse for o nível de Portugal na Copa do Mundo, e se a Espanha repetir o nível de atuação hoje, quase não tem jogo. A Espanha foi muito superior hoje se comparado à atuação de Portugal. A Espanha hoje teve uma atuação de uma seleção que pode ser campeã do mundo. Portugal nem perto disso. Sim. Agora, falando de Cristiano Ronaldo, né, porque fez o primeiro gol dele em mata-mata de Copa do Mundo. Isso é uma loucura, né, cara? Primeira vez que faz um gol em mata-mata de Copa do Mundo. É inacreditável. Mas, enfim, o cara foi lá e deixou dele e depois foi substituído. Calçade, Portugal estreou na Copa, legal. Cristiano estreou? Não, assim, o Cristiano que a gente espera. Cristiano que a gente espera. Porque é o seguinte, né? Se um cara 41 anos, a gente precisa começar a calibrar um pouco a expectativa também. Né? A dele é como se ele fosse um jogador de 28 anos de idade. E a gente até brinca aqui entre nós, né, que a próxima Copa do Mundo, Portugal também será uma das sedes. Você acha que ele não vai estar lá? E eu acho que ele vai. 45? Eu acho que vai. Ele vai estar inventando alguma coisa e vai ser difícil controlar isso.
Porque eu não acredito que em casa ele vai falar, não, parei. Mas eu aguardo. Não, mas ele disse que vai parar, ou parou. Vamos esperar a Copa, para ver se é verdade. Então, assim, mas o Cristiano, esse dado que trouxe o Eugênio, ele é muito importante, porque Portugal montou uma estrutura para abastecer o Cristiano e a única bola que ele tocou na área foi o pênalti, a bola parada. Então, a estrutura toda feita para ele não funcionou. Você tem um meio de campo um pouquinho menos assim, ocupado, porque ele jogava com João Félix, depois ele colocou no segundo jogo. O primeiro jogo era Bruno Fernandes, Bernardo Silva, depois saiu Bernardo Silva, João Félix. Era sempre um meio de campo mais recheado. Hoje eram três, com 3 atacantes, justamente para favorecer, e o Cristiano não conseguiu. Então, assim, é muito difícil lidar com isso. Por exemplo, quando ele tira o Cristiano aos 80 minutos... cara feia que o Cristiano havia faz. a possibilidade de prorrogação. O Cristiano sai do campo... O Cristiano pensando, não causou, é bem verdade, mas fez cara feia. Não causou, fez lá a careta dele, saiu, cumprimentou o treinador, Sim. Mas o Cristiano não tem limite, entendeu? Mas o cara que entrou no lugar dele deu a vitória para Exatamente. Então, se mostra também para ele, olha, o seu treinador não é um maluco, só não teve prorrogação porque entrou um cara no seu lugar e ele fez o gol. E ele Deixa eu só ver um negócio aqui. Só não teve prorrogação porque entrou um cara no seu lugar e ele fez o gol. E ele tá lá para isso também. E eu acho muito difícil também. Assim, o tempo todo Cristiano. E gente também está pedindo passagem nesse momento, tá bem. E em função do ídolo, do enorme jogador que ele foi, ele ocupa essa vaga que nitidamente não está sendo ocupada com um desempenho técnico favorável. E aí, cara, você lida com aqueles 2 grupos que nós temos, né? A turma do Messi e a turma do Cristiano. Enquanto um interfere... gosta de colocar essa galera na conversa. Os 2 estão na Copa do Mundo. E os 2 não só estão na Copa do Mundo, como o tempo todo se fala 3 que seria... bilhões de pessoas no mundo, mais ou menos. Que seria a Copa dos Sonhos ter uma final Messi versus Cristiano. Nossa. A gente ouve isso o tempo todo. Sim, pô. Né? Só que, assim, a interferência do Messi na seleção argentina, o impacto dele não se compara. Total. Compara. É total. E do Cristiano hoje você cogita até tirá-lo da equipe para torná-la mais rápida, versátil, dinâmica. Então, porque ele se tornou um finalizador. E aquilo que ele se tornou, que é o finalizador, o cara da área, não está respondendo. É isso. Acho que assim, a comparação com o Messi ela é perfeita, primeiro porque a gente está falando de Messi e Cristiano Ronaldo, segundo porque a gente está falando de idades próximas, né? De veteraníssimos. Agora, se a gente ampliar um pouquinho mais e pegar outras faixas etárias, mas assim, por exemplo, o Harry Kane, né? Como funciona melhor também? Pegar caras que são ali... É que 41, né? O Cristiano. 41. Harry Kane tem 34, se eu não me engano, né? 33, 34, 33 anos, né? Nossa, se o Cristiano tivesse 33, ele Se a gente pegar todas as outras referências, né, das seleções mais pesadas e tudo, realmente a que não está funcionando, não está entregando ainda embora, vamos lá, hein? O cara fez o gol de pênalti. Esse gol é um golaço, porque assim, é o raciocínio rápido, é o domínio com aquele raciocínio numa fração de segundo, um milésimo de segundo, e ele já finalizou. Com o jeito que ele domina, ele finaliza. É um golaço, só que não valeu, né? Agora sim, ele acaba realmente devendo, comparação dos concorrentes, ele acaba devendo. Pegar na mesma faixa etária, ele também está devendo. A pergunta é... qual é a dívida? Então, nessa Copa. Não, aliás, em Copa. Não, mas qual é a dívida no jogo? Porque a partir do momento que a bola não chega para ele na área e ele hoje atua como centroavante... Então, esta é a minha pergunta. Vale toda a mobilização que o Calçade explicou para chegar... Olha o caminho que nós estamos tomando. A única bola que chegou na área foi a Gonçalo Ramos, que entrou no lugar dele. E com ele em campo não chegou nenhuma. Pouco, Calçade. Agora, talvez eu vejo... Não foi o Gonçalo Ramos, não. Foi o Ruben que entrou no lugar dele. Eu vejo de forma diferente. Talvez ele não tenha chegado nas bolas. Eu já acho que num jogo como esse, ele não ajudou a equipe exatamente pela condição física, porque uma partida como essa exigia que o centroavante saísse mais da área.
E assim, cara, 41, né? Ele é o primeiro jogador de 41 anos. Ontem o Dzeko foi o primeiro de 40. Foi. Hoje ele foi o primeiro de 41 a jogar um mata-mata de Copa. É gigante isso. Então, assim, isso é incrível, né? Isso é um fenômeno da natureza. Ele estar em campo num jogo como o de hoje já é uma coisa impressionante. Mas é óbvio que a mobilidade não vai ser adiante. Por isso que ele já não joga mais na ponta, por isso que ele joga de centroavante. Mas o Calçade tem um ponto, assim, algumas bolas, mesmo ele jogando na área, existe uma questão de mobilidade para ele que faz diferença hoje. E Léo, e eu acho assim, até uma... Tudo bem que o Cristiano nos levou a acreditar, e isso é a obra do Cristiano, que nos levou a acreditar que ele é interminável. Vários jogadores espalhados pelo mundo, brasileiros, estrangeiros, não importa. Quando chega numa certa idade, ali, 33, 34 anos, o debate passa a ser quando ele vai parar. O Cristiano, quando tinha 35, não havia essa discussão. Não tinha conversa sobre isso. Não havia. E ainda hoje, ele leva a carreira dele como se essa possibilidade não existisse. Então, paralelamente a isso, a gente também continua analisando o Cristiano como um jogador deste outro patamar aqui, que ele criou. Né? Ele criou um mundo próprio, e isso é de uma relevância fenomenal. Né? Um cara com uma dedicação, e o Cristiano não está tendo dificuldade neste Mundial porque ele diminuiu a dedicação dele. O Cristiano é um cara que você precisa falar, calma, Cristiano, né? Calma, porque ele é um absurdo. Só que tem uma hora, cara, que começa a fazer diferença. Sim. Né? E mesmo ele estando fisicamente impecável, né, tem uma sintonia mais fina do jogo que às vezes escapa. E pode escapar, assim, a minha observação é, quando o cara está lá depois dos 35, isso pode acontecer a qualquer momento. E olha que o Cristiano esticou. Como o Messi está esticando, e sendo de uma relevância para a Argentina, que é uma Argentina campeã do mundo, que conseguiu finalmente, no final da carreira, assim, no ápice, né? No final da carreira do Messi, não digo entendê-lo, mas com jogadores muito importantes para abastecê-lo e torná-lo ainda mais importante, o que Portugal está tentando fazer nessa Copa e não conseguiu até agora, que é criar um jogo para esse cara fenomenal responder e fazer os gols. Só que foi o primeiro gol dele em mata-mata. Mata-mata na história. Vamos desvendar o mistério. Quem fez o gol? O segundo gol de Portugal, Gonçalo Ramos, tá? Beleza? Quem entrou no lugar do Cristiano Ronaldo foi, tá aqui, ó, o Rubem Neves. Só que ele é volante. Então, eu não sei se eles entraram no mesmo momento, né? Será que o Rubem Neves entrou junto com o Gonçalo Ramos? Deve ter sido, né? Porque eles, na ESPN, estão falando que o Gonçalo Ramos entrou no lugar do Cristiano Ronaldo e fez o gol da vitória. Certo? Perfeito. Só que o Rubem Neves entrou junto. E aqui, na substituição, tá trocado. Tá como se o camisa 21, Rubem Neves, tivesse entrado no lugar do Cristiano Ronaldo. E aqui também tá escrito isso. Substituído, Cristiano Ronaldo sai de campo com cara fechada em Portugal e Croácia. O Web reage. Atacante que marcou o seu primeiro gol em mata-mata de Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo, deu lugar a Rubem Neves aos 36 minutos do segundo tempo. É por isso que eu fiquei naquela ali, galera, confuso. Mas vem cá, será que eu tô louco? Será que eles estão trocando os nomes? Mas aqui tá escrito, né? Aqui pode estar errado no site, ou os comentaristas podem estar errados. Mas eu acho que os comentaristas estão certos, porque o camisa 9 deve ter entrado no lugar do Cristiano Ronaldo, né? O Gonçalo Ramos, né, galera? Daí aqui tá falando, substituído na partida contra a Croácia nessa quinta-feira, pela segunda fase da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo saiu de campo com a cara fechada. Olha aqui, a cara de poucos amigos, né? Cristiano foi substituído aos 36 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava empatado em 1-1. Rubem Neves entrou no seu lugar. Ao sair de campo, o craque português balançou a cabeça negativamente e fez cara de poucos amigos. O camisa 7 cumprimentou o técnico Roberto Martínez com um aperto de mão e foi para o banco, onde seguiu lamentando.
Olha aqui a cara dele, ó. Só que ele foi respeitoso com o treinador, tá? Cumprimentou e aceitou, né? Só que ele ficou inconformado, né, cara? 1-1. Indo pra prorrogação. Ele quer ajudar a seleção dele, né? Ó, para a alegria de Cristiano Ronaldo, Portugal chegou ao segundo gol nos acréscimos. Gonçalo Ramos marcou de cabeça após cruzamento de Rafael Leão e colocou a seleção portuguesa na frente no placar. O camisa 7 comemorou muito com os companheiros. Aí tem os memes aqui, né? Cristiano Ronaldo, quando viu que ia ser substituído, tem um meme aqui, não vou soltar, não sei se eu posso soltar ou não. Cristiano Ronaldo, revoltado porque foi substituído. Tem aqui o Speed, né, cara? Esse youtuber aqui é foda, hein? Tem inglês aqui, ó. Cristiano Ronaldo, ó, coração partido, né? Aqui, ó, na saída e tal. E é isso, galera. Desculpa aí qualquer coisa, mas faz parte. Se eu errei ou não, tá bom também. Tamo juntos, valeu. Deixa o like, se inscrevam e ative o sininho.